came from the mud. There's dirt on my hands. Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Fontes, criador do Trader for Fun, e nessa série de vídeos eu vou te ensinar do absoluto zero o passo a passo que você terá que realizar para se tornar um trader que ganha 100, 200, 500 e até R$1.000 por dia através de estratégias que comprovadamente funcionam e que têm mudado a vida de centenas de alunos. Você vai aprender de forma clara e objetiva os segredos e principais características de um trader que pode começar a ganhar dinheiro de forma consistente através da Bolsa de Valores. E eu quero que essa pessoa também seja você. O que eu vou te ensinar é um método que eu não estou testando há meses ou há um ano. Eu utilizo essa estratégia após ter feito centenas de cursos, ter perdido muito dinheiro e tempo tentando acertar até chegar a essa estratégia. E você não vai precisar ficar anos estudando, eu já fiz isso por você. Eu quero te mostrar que você pode sim, a partir de hoje, resgatar um sonho ou um objetivo que você tem e alcançaria se estivesse financeiramente bem. Sonho esses que você acabou deixando de lado porque em algum momento pensou que jamais teria um trabalho que te desse liberdade financeira ou tempo para alcançar, assim como meus alunos têm alcançado. E nessa série de vídeos gratuitos você vai perceber que esses meus alunos são pessoas que não conheciam absolutamente nada de Bolsa de Valores e que hoje estão vivendo dessa profissão. E o melhor de tudo isso é que eles começaram com pouco dinheiro e com um único computador. Isso mesmo, hoje você não precisa ter muito dinheiro para faturar através desse mercado e não vai precisar de várias telas para iniciar sua jornada como trader. E o que fez eles chegarem a esses resultados diários foi a execução da minha estratégia, do meu acompanhamento diário, na prática. E se eu tivesse no seu lugar, eu também desconfiaria de uma promessa tão tentadora. Mas eu vejo diariamente centenas de resultados dos meus mais de 1.500 alunos que de fato começaram do absoluto zero e que hoje faturam diariamente com a minha estratégia. Há mais ou menos uns 2, 3 meses eu comecei a pesquisar sobre investimentos, mercado de ações, renda fixa, renda variável, e através dessas pesquisas foi que eu conheci o Luiz, falando sobre mercado futuro. Eu tinha ouvido falar sobre day trade, mas quando eu vi a plataforma imaginei que eu nunca iria conseguir operar essa plataforma. Comecei a acompanhar o Luiz no Instagram e surgiu a Semana do Conhecimento. Resolvi fazer a Semana do Conhecimento, achei muito interessante o assunto e comecei a pesquisar mais sobre esse mercado. Após aquela semana, conversei com o meu namorado, senti confiança nas palavras do Luiz, na maneira como ele passava o conhecimento dele, senti a sinceridade nisso que ele falava. Aí resolvi entrar pro time Trader for Fun. Faço parte da 7ª turma, faz mais ou menos um mês que eu estou fazendo parte do time. E quando eu comecei a assistir as aulas, baixei a plataforma. Quando eu vi a plataforma, imaginei, nossa, vou conseguir operar. Mas nesse mesmo dia, assistindo uma aula com o Eduardo, ele disse assim: essa semana vocês vão ter bastante novidade, os assuntos são novos, tem gente que nunca ouviu falar, mas daqui uma semana vocês vão estar conseguindo entender. E realmente, passada uma semana, plataforma configurada, conseguia já no simulador fazer algumas operações, entendia o que era dito e a partir daí só fui agregando conhecimento. Olá, sou o Rangel, de Criciúma, Santa Catarina. Conheci o Luiz através de uma indicação de um amigo da faculdade. Ele trabalha num banco e a gente falando sobre investimento, ele me falou sobre o perfil dele e eu comecei a segui-lo em março de 2019. Em maio do mesmo ano, aconteceu algo desagradável comigo. Acabei sendo demitido da minha empresa. Tudo bem que foi algo que já estava sendo meio que programado, mas que me deixou um pouco abalado. Nesse momento pensei, vou começar com o curso do Luiz. Só que algumas coisas me deixaram inseguros, como propostas de outras empresas, enfim, diversas outras coisas que fizeram que eu adiasse esse projeto. Pois bem, em julho de 2019, fiz a opção pelo curso do Luiz, por alguns motivos. Primeiro, não preciso ficar 8 horas trancado no escritório. Hoje tenho qualidade de vida, proporciono qualidade de vida para a minha família. Por quê? Tenho uma filha de 3 anos que exige muito
às vezes fica doente e não tinha ninguém para deixá-la. Hoje eu consigo ficar com ela sem problema nenhum. Eu não operava no mercado, aprendi tudo do zero. O suporte do Trader for Fun foi essencial para a minha escalada de conhecimento na renda variável, principalmente no mercado futuro. Por isso, se você está pensando, colocando na balança os prós e os contras, não pense. Vem para o time for Fun. Sem dúvida alguma, eu posso afirmar que o mercado de trabalho tradicional mudou. Você hoje não precisa mais trabalhar 8 horas dentro de uma empresa ou escritório, ter chefe, ficar longe da sua família e, além de tudo, ganhar mal. Você vai aprender muito conteúdo de valor nessa semana e eu vou te ensinar de forma gratuita. Qualquer olhada que você der no seu WhatsApp pode fazer com que você perca alguma parte do seu processo de aprendizado. Te garanto que vai valer muito a pena. E se você chegou até aqui, é porque você quer sair da média das pessoas normais e alcançar os seus objetivos dependendo exclusivamente de você. O que você precisa agora é de um papel, uma caneta na mão e de muita atenção. Seja muito bem-vindo à série Os Segredos de um Trader Lucrativo. No vídeo de hoje eu vou te ensinar o que eu faço e o que um trader de sucesso tem que analisar graficamente antes de uma tomada de decisão. Lembrando que o que eu vou te ensinar hoje é apenas um dos passos importantes para você entender como de fato esse mercado funciona. Mas sem dúvidas, na aula de quarta-feira você vai aprender o que, na minha opinião, é a virada de chave de um trader, o fluxo. Mas antes disso, eu quero te contar um pouco da minha história. Eu nasci em uma família muito batalhadora. Meu pai sempre trabalhou muito desde cedo, pois me teve com 22 anos de idade. E apesar dele ter um emprego fixo, ele sempre procurou se envolver com negócios e ele passava sempre essa mensagem para mim. Aos 18 anos, eu resolvi estudar engenharia química. Fiz vestibular para a Universidade Federal da Bahia e fui aprovado na primeira tentativa. Eu era apaixonado por química e naquela época isso era uma realização para mim. Durante a faculdade, eu fui apresentado ao mercado financeiro por um amigo meu chamado Evert Henrique. Eu fiquei totalmente apaixonado por aquilo de primeira. Eu não tinha dinheiro na época, mas o pouco que eu tinha, eu conseguia comprar lotes fracionados de empresas baratas como Maracruz e Celulose, e me lembro que na época custava em torno de 4, 5 reais. Com 23 anos, eu consegui o meu primeiro emprego na Braskem, onde trabalhei lá por 2 anos. Eu acordava todos os dias às 5h30 da manhã, pegava um ônibus, ia para o trabalho e ficava lá o dia inteiro. Conheci pessoas maravilhosas lá, aprendi muita coisa, mas sentia que não era feliz. Pois eu sempre fui apaixonado por natureza, pelo mar, e trabalhar em uma indústria, no polo petroquímico, ia totalmente de contra os meus ideais. Após sair da Braskem, eu consegui um outro emprego, dessa vez numa indústria também, chamada Xerox. Trabalhei na área de engenharia de produção, fabricando tonas de impressoras, e me senti ainda pior do que na Braskem. Meu irmão, nessa época, estudava administração, então pensamos juntos em colocar um negócio. Era o que eu precisava naquela época para sair do meu emprego e ter mais tempo, inclusive para me dedicar aos estudos, pois o que eu realmente queria era viver de mercado financeiro. Eu comprava ações sempre que podia, mas o que eu queria mesmo era ter tempo para me dedicar à Bolsa de Valores. Acabei montando uma academia em um bairro popular. De início trabalhávamos eu e ele em revezamento, um dia ele ia, outro dia eu ia, e passando o tempo veio a ideia de montar mais negócios. Visitamos feiras de franquias e acabamos depois colocando uma escola de cursos profissionalizantes e também uma franquia de sorvetes e milkshakes. A primeira deu muito certo, claro que com muito esforço e dedicação. Mas o segundo negócio, mesmo com todas as tentativas, deu muito errado. E eu acabei perdendo todo o investimento feito. Com a perda do investimento na franquia de milkshakes, eu e meu irmão resolvemos vender a academia e foi aí que eu aproveitei isso para realizar um grande sonho antigo meu, viver de mercado financeiro. Eu percebi que a vida de negócios e empresas era muito boa, mas dependia de terceiros, empregados, de clientes. E não era isso que eu queria. Eu queria depender exclusivamente de mim para viver. Então eu peguei o valor da venda da academia e tentei entrar de cabeça no mercado financeiro, achando que eu sabia tudo. E novamente eu quebrei a cara. Percebi então que eu tinha que me capacitar. Foi então que investi muito em cursos, treinamentos por todo o Brasil e até fora do Brasil. E o valor que me sobrou após esses cursos foi o que eu tive ali para iniciar no mercado, mas dessa vez não mais como um amador, e sim como um profissional. Foi muito difícil para mim no começo, até eu chegar a ter uma estratégia que hoje eu executo,
a saber ler o mercado, entender os melhores momentos, as melhores oportunidades, mas esse dia chegou e hoje eu posso colher tudo que eu plantei, tendo mais liberdade, dependendo apenas de mim para viver, podendo fazer isso de qualquer local e podendo estar mais próximo da minha família, praticando os esportes que eu gosto, viajando e sendo feliz. Conforme prometido, eu vou explicar para vocês hoje o que realmente um trader faz no mercado financeiro. E existem várias ferramentas que a gente pode utilizar para realizar operações no mercado. Basicamente, a gente ganha no mercado quando a gente compra alguma coisa barata, em baixa, e vende mais caro, ou quando a gente vende mais caro e recompra mais barato. Então, o gráfico é uma das formas que muitos traders utilizam para procurar fazer essas operações, entender se o mercado está caro, se ele está barato, todo o histórico que foi registrado no gráfico para a gente entender o que aconteceu e o que pode acontecer a partir disso, mas não logicamente a gente vai se basear somente nessas informações. Existem muitas coisas por trás disso, envolvendo leitura de fluxo, indicadores, entendendo o que os grandes players realmente estão fazendo aqui nesse mercado, comprando ou vendendo, com que quantidade, em que momento, com que frequência, em que região de preço, para que a gente então entenda qual decisão tomar naquele momento. Mas hoje vamos tentar focar exclusivamente no gráfico e o que a gente pode extrair em função dele. Aqui a gente tem um gráfico diário do dólar futuro, por isso o código DOLZ19, e nesse caso específico, esse gráfico aqui nos mostra a variação a cada dia do mercado. Então a gente tem um tempo gráfico diário, tem um semanal, tem um mensal. Só que para fazer operações day trade, a gente tem que entrar um pouco mais no que está acontecendo aqui nesse cenário, nesse candle. E o que é isso aqui, Luiz, a grosso modo? A gente vai aprofundar um pouco mais, mas eu quero agora começar bem devagar com vocês. Então aqui nesse caso a gente tem candles, né, velas de mercado. Candle de alta, onde ele tem uma cor azul, e candle de baixa com a cor vermelha. Como o tempo gráfico que a gente está utilizando é o tempo gráfico diário, cada vela dessa simboliza um dia de operação, né, de oscilação no mercado financeiro. Nesse candle aqui, percebam que a gente tem aqui os pavios, né, aqui em cima, aqui embaixo, e tem a parte sólida do candle. O que é que significa isso? Exatamente nessa linha onde meu mouse está aqui agora, é onde abriu esse candle, esse dia de operações. Ele chegou a vir aqui embaixo, atingiu valores mínimos, depois entrou força compradora, ele subiu, atingiu esse valor máximo aqui em cima e acabou fechando nesse valor aqui, onde termina a parte sólida do candle. Então o candle nos simboliza exatamente isso, valores de abertura, máximas, mínimas, para a gente entender o que aconteceu naquele momento. Nós traders não vamos operar esse tipo de mercado. O tempo gráfico diário, semanal, mensal, eles são mais utilizados para fazer operações de longo prazo. Então, geralmente, quem opera ação ou qualquer outro tipo de ativo buscando segurar aquela operação por mais tempo, talvez por um mês, por semanas, o que a gente chama de swing trade no mercado, utiliza tempos gráficos maiores, né, o diário e assim por diante. Quem quer operar day trade, que é o nosso caso, a gente vai ter que reduzir esse tempo gráfico e entender mais o que está acontecendo ali a cada minuto, a cada momento e tentar buscar essas pequenas variações para fazer operações talvez maiores ou operações scalpers, que são operações bem rápidas, para a gente buscar aí buscar o nosso lucro, beleza? Então, para mudar o tempo gráfico, eu clico aqui no reloginho e eu vou vir aqui para um tempo gráfico de 15 minutos, por exemplo. Olha como ele já muda o comportamento totalmente do que estava acontecendo. Aqui, cada vela dessa está nos mostrando aqui uma oscilação do que aconteceu nos últimos 15 minutos de mercado. E da mesma forma a gente tem os valores de abertura, máximas, mínimas, fechamento e assim por diante. Vamos tentar agora mudar um pouco mais e vir para o tempo gráfico de 5 minutos. Certo? Então aqui eu consigo ter mais detalhamento ainda do que está acontecendo. E o que a gente pode fazer com todas as informações aqui de candle, de barras no gráfico? A gente entender para onde o mercado está indo, aonde ele para, aonde ele inverte, para a gente se posicionar, o que o mercado está, para onde ele vai e a gente seguir esse caminho. Então, para entender isso aqui é muito fácil. A gente tem várias ferramentas aqui no campo esquerdo, linhas, regiões, quadrados, a gente pode começar a traçar isso. Então é muito fácil entender o que o mercado está fazendo. Se a gente pegar aqui uma linha, por exemplo, e traçar aqui os fundos, e vir traçando, o que eu consigo obter de informação aqui? O mercado está fazendo um padrão de alta. A cada vez que ele toca perto da linha, ele sobe. Chega perto da linha e sobe. Então, isso é uma tendência primária de alta do mercado. Tem muita gente que gosta não só de traçar a linha, mas traçar um canal, né? Traçar uma outra linha paralela e entender os limites do canal. Então, o que a gente poderia fazer numa situação dessa?
Só dando um exemplo claro. Toda vez que o mercado toca aqui, a gente compra. Então, se a gente fizesse uma compra aqui, por exemplo, e segurasse a operação, a gente poderia ter ganhado aqui, ó, pô, praticamente, ó, em pouco tempo de mercado, sei lá, em 1 hora, 0,5%, ou adiantando um pouco mais para lá em cima, 1% ou até mais. Então, é isso que a gente procura, essas oportunidades para a gente entrar com a operação. Claro que para fazer uma entrada aqui, ou aqui, ou aqui, ou em qualquer momento que você queira fazer, não é simplesmente porque vai tocar na linha. E aí existem outras leituras, indicadores, entender quando chegou aqui perto, quem comprou, o porquê comprou, as agressões da venda que fizeram o mercado cair nessa pernada, aqui em específico. Chegando nesse ponto, houve absorção, quem absorveu, o porquê fez isso, em que momento esse candle reverteu e fez o mercado continuar para alta, que tipo de agressão, de ordem, que quantidade, com que frequência isso aconteceu. Então, o gráfico me ajuda a tomar aquela decisão inicial. Pô, aqui eu posso fazer uma oportunidade, certo? Mas com que motivo por trás disso eu vou entrar nessa operação? Aí vem toda a leitura do fluxo, para a gente entender essa leitura, entender o que está acontecendo por trás e a partir disso a gente decidir se a gente vai entrar junto ou não, no caso aqui com os comprados nessa operação. Eu vou tirar um pouco mais aqui o zoom e vou explicar uma coisa também bem legal para vocês. No mercado financeiro a gente tem 3 tipos principais de movimentação. Ou o mercado ele está lateral, ou ele está em tendência de alta, ou ele está em tendência de baixa. Não existe nenhum outro movimento que o mercado possa fazer. E olhando aqui claramente para o gráfico, como é que a gente identifica essas situações? Vamos lá. Aqui no canto esquerdo, repara que a gente consegue claramente identificar que o mercado está em tendência de baixa. Por que ele está em tendência de baixa? Toda vez que ele cai e ele sobe, ele faz um topo inferior ao topo anterior. E aí ele vai, cai de novo, sobe, faz um topo inferior ao topo anterior. E isso caracteriza claramente uma tendência de baixa no mercado. Como que a gente opera a tendência de baixa? No momento que a gente confirma que o mercado ele faz um topo inferior, a gente pode posicionar uma venda. Aí ele sobe, toca na linha, fez um topo inferior, venda de novo e vai pegando essas surfadas aqui do mercado, buscando aí 2%, às vezes 3%, 1% do nosso capital em poucas horas de operação. Agora lembro, existem muitas coisas por trás disso para a gente realmente tomar essa medida ou não quando abrir uma operação. Que outro tipo de comportamento o mercado faz? Ele pode também estar lateralizado. Geralmente depois que o mercado ele passa por uma tendência forte, seja ela de baixa, o que aconteceu aqui agora, ele tem que consolidar para a partir dessa consolidação ele decidir se ele vai inverter ou se ele vai continuar consolidado ou continuar a tendência de baixa. Então após essa tendência de baixa, o que aconteceu com o mercado? Ele lateralizou. Então a gente pode traçar aqui um caixote e entender claramente que aqui ele não tem tendência. Ele não sabe para onde ele vai, ele não tem um movimento definido. Ele não faz topos e fundos inferiores ou superiores aos topos anteriores. Então, nesse caso aqui, a gente sempre traça um caixote. E como que a gente faz operações nesse tipo de movimento de mercado? A gente tenta sempre vender perto da máxima do caixote e comprar na mínima. Então, se a gente fizesse aqui, identificasse que o mercado estava lateral nesse momento, toda compra aqui embaixo nos daria a oportunidade de pegar essa pernada aqui, ó, em torno de 1%, 1,6%, 60 e poucos pontos no dólar. Quando eu falo aqui percentual, pessoal, seria uma condição que a gente não trabalhasse com alavancagem. Então, o que é alavancagem? Se eu estou operando 1 para 1 do meu capital, eu ganharia aqui 1%. Mas se eu estivesse operando com alavancagem, ou seja, com muito mais financeiro do que meu capital permite, eu poderia estar extraindo numa pernada dessa de mercado muito mais resultado, muito mais lucro. Então, isso aqui é uma lateralização. No momento que o mercado rasga esse caixote, esse canal de lateralização, ele começa a fazer um outro movimento. Que nesse caso, o que aconteceu com ele? Ele entrou na tendência de alta. Então ele veio na tendência de baixa, consolidou, entrou no canal de alta. Esses são os únicos movimentos que o mercado faz. Não existe nenhum outro movimento. Então antes de operar, você que está começando agora, tem que claramente fazer esse estudo de mercado. Entender o que o mercado está fazendo, para a partir daí você tomar a decisão correta e saber exatamente onde você vai entrar com a operação. Então, depois que a gente consegue entender esses 3 principais movimentos que o mercado faz, existe um outro estudo que muita gente faz, muita gente inclusive opera somente por esse estudo, que a gente chama de suportes e resistências. Então eu vou limpar esses objetos aqui para não poluir a tela para vocês. Vou apagar e vamos tentar estudar outras coisas que o mercado faz. Toda vez que o mercado deixa um topo ou um fundo,
a gente pode vir aqui do lado e traçar uma linha. Então, vou traçar a linha aqui, vou traçar a linha aqui, vou traçar mais linhas aqui embaixo e a gente sai traçando linhas. Sai traçando linhas, várias linhas. E depois eu vou explicar para vocês o que é que essas linhas significam. Pronto, por enquanto está suficiente. Repara que o mercado em determinado momento veio aqui e parou nessa linha que eu tracei, certo? E aí depois ele vai e sobe e para nessa linha. Quando ele para numa linha subindo, a gente chama essa linha aqui de resistência. Então quando o mercado vem de baixo para cima, a gente vai procurar fazer vendas aqui nessa região, certo? E quando ele vem de cima para baixo, a gente chama essa linha aqui de baixo de suporte. E nessa linha a gente vai procurar por compras. Então repara que quando ele fez o primeiro toque aqui e subiu, ele voltou, respeitou, voltou, respeitou. Então ele me deu chance de entrar aqui comprando mais de uma vez. E sempre que eu compro aqui, né, se eu fizesse uma compra aqui, qual seria o alvo? O alvo seria a resistência de cima. E aí pegar essa operação aqui, ó, e tentar ganhar aqui mais ou menos 30 pontos no dólar, que é muita coisa. Determinado momento aqui ele vem, cai, sobe, cai e vai fazendo esse tipo de movimentos. O mais interessante é que isso aqui que a gente traçou na esquerda, sem saber o que ia acontecer no futuro, faz o mercado realmente respeitar isso. Então quando ele vem aqui, ó, parou nesse suporte, subiu, quando ele volta de novo, qual é a linha que ele respeitou novamente no mercado? Exatamente aquela linha que a gente traçou anteriormente, sem nem saber o que ia acontecer. Então fazendo esse tipo de estudo, a gente poderia operar nessa região aqui, ó, comprando, certo? Buscando o mercado, vir aqui, subir, mais na frente ele vai respeitando, respeitando. Depois que ele rompe esse suporte ele vira uma resistência. Então depois que ele fez aqui o toque, subiu, rompeu, na próxima tentativa, quando ele vem de baixo para cima, isso aqui já vai ser uma resistência. Então aqui a gente já procuraria fazer vendas e não mais compras. E aí ele vai subindo, vai respeitando e por aí vai. Então é importante quem está começando entender o porquê ele parou ali, traçar essas linhas, entender aqueles movimentos de mercado que eu tracei para vocês se posicionarem e entenderem. O mercado está em baixa, eu só vou procurar por vendas. A tendência principal é venda. Estou numa venda, subiu, bateu na resistência, vou procurar venda de novo. Está caindo, bateu na linha que eu tracei, virou um suporte, vou tentar fazer uma compra. Agora, claro que isso aqui é básico. Então isso aqui não é tudo. Se isso aqui fosse tudo, todo mundo ficaria rico, milionário, somente operando esse tipo de leitura. Mas o mais interessante é quando o mercado vem e para aqui, você entender o que está por trás disso e o que realmente vai fazer o mercado parar ali, certo? E o que é que vai fazer? Lotes, proteção, agressões, entender o que são as ferramentas de fluxo, seja ela o Superdom, Times in Trade e todo tipo de movimentação que eles fazem, entender o que são e quem são os players que atuam nesse tipo de mercado, o que eles estão fazendo em determinado momento específicos, como essas linhas que a gente traçou. E isso vai dar mais confiança e mais certeza quando a gente for abrir uma operação no mercado. Então eu acho que é isso que eu queria passar para vocês. O conteúdo é básico, mas é muito importante para quem está começando a operar, entender esse tipo de movimentos, fazer esse tipo de leitura. Com isso aqui já dá para vocês fazerem muita coisa no mercado financeiro. Então abram o gráfico de vocês, seja lá qual plataforma vocês utilizam. Essa aqui é a plataforma Tride, é uma plataforma que ela é gratuita hoje em várias corretoras, na Modal Mais, por exemplo. Então baixem ela, abram o gráfico, comecem a traçar, riscar, operem replays de mercado, executando esse tipo de estudo. E fiquem atentos que na próxima aula a gente vai falar sobre fluxo. E esse estudo de fluxo vai fazer todo sentido e dar muito mais confiança para vocês em cada região dessa aqui que a gente vai fazer operações. Então, obrigado pela atenção e nos vemos no próximo vídeo. Bom, espero que você tenha aprendido com essa aula e, como eu já te disse, esse é apenas o começo do processo. E, na minha opinião, o que me fez realmente virar a chave foi entender como os grandes bancos e instituições que comandam de fato o mercado operam e que você entenda para onde o mercado está indo e que assim surfe a onda e que ganhe dinheiro. E isso nós veremos através do fluxo. Mas como essa aula já ultrapassou o tempo que eu esperava, na próxima aula eu vou te dar detalhadamente o que você deve enxergar no fluxo para obter o sucesso. Antes de encerrarmos, eu quero te pedir duas coisas. A primeira é que existe uma aba nessa página com alguns dos depoimentos de diversos alunos que já mudaram de vida através do mercado financeiro com a minha estratégia. Então, se você achou por algum momento que essa vida não pode ser para você, dá uma olhada nos feedbacks que eu tenho recebido. E a segunda é que você me mande uma mensagem através do direct do Instagram me contando o que você achou dessa aula e quais são os seus sonhos e objetivos que você quer alcançar com essa profissão.
Um grande abraço e te espero no próximo vídeo.